sente pouco motivado, né? Então, a ideia é a gente mostrar o quão interessante é a profissão que a gente escolheu, né? Então, a biologia, e que ao longo do percurso a gente acaba nos aventurando de diversos aspectos, né? Às vezes passamos perrengues, às vezes coisas muito legais, sonhos que de fato podem e devem acontecer, né? Daquilo que você sonhava fazer. E a ideia é essa, né? Eu sempre falo que a biologia é uma das áreas e uma das profissões que a gente pode conciliar o útil ao agradável, né? Então, obviamente, todos aqui gostamos da área biológica e ela pode ser de diversas maneiras, a biologia é muito ampla, mas gostamos também de natureza, por exemplo, né? Então eu vou falar bastante aí de contato hoje com a natureza, contato com os animais. Então essa que seria a ideia, tá bom? Então se deixar, eu fico falando aqui e a gente não vai indo. Então eu vou falar um pouquinho aí, vou iniciar a apresentação com hoje, né? Hoje, na verdade, já faz um tempo que eu estudo tubarões, raias, principalmente, né? Então quando eu vim aqui para a universidade, eu seria o carro-chefe, assim, hoje, né, do meu laboratório, os estudos com tubarões e raias. Entretanto, a gente trabalha ecologia comportamental de diversos grupos. E aí depois eu vou falar sobre um momento da minha vida que eu estive entre o mestrado e o doutorado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como biólogo a bordo de navio, né? E é um navio de atividade sísmica. Então eu vou contar um pouquinho sobre isso, que é uma atuação onde biólogos podem estar, né? E não só biólogos, e que além de ser uma atividade super interessante, super bacana, é prazerosa, tem alguns outros lados? Tem, óbvio, toda atividade tem, né? E quando você está embarcado, você está num Big Brother, né? Então, isso que é a ideia, né? Você está dentro de um barco, de um navio, você tem aquela comunidade ali só, e os dias, eles são muito parecidos entre si, né? Então, nossa, é quase o que a gente está vivendo hoje em dia também, né? Mas é muito legal, muito prazerosa e a rentabilidade também é bem boa. Tá? Então eu vou falar um pouquinho disso daí. Beleza? E assim, gente, podem ficar à vontade. A ideia é fazer um bate-papo. Então, se alguém quiser perguntar, abre o áudio e pergunta, sabe? A ideia é uma conversa mesmo, tá? Não tem hora nem para terminar. A gente pode ir indo. Mais ou menos, mas vamos nessa. Eu vou compartilhar a minha tela e eu vou compartilhar a tela inteira porque eu queria passar alguns vídeos e aí estão em outros arquivos. Eu não queria deixar o PowerPoint muito pesado. Então eu vou compartilhar olha só que legal, dá para deixar a tela 1. Que bacana, porque eu estou em duas telas. Legal. Então, eu vou apresentar aí para vocês. Eu acho que eu consigo ver exatamente o que vocês vão estar vendo. Beleza, gente? Estão vendo, né? Sim. Sim. Beleza, obrigado. Mas a gente não tá vendo em tela cheia ainda. Ah, tá. Vamos ver se vai. Nossa, tá tudo meio lento aqui. Ai, gente, eu já vou falar, eu tô até meio chateado aqui que eu fui na UFSC agorinha e fui pegar uns vídeos, uns arquivos que eu tinha só em DVD, dessa parte de navio,
E trouxe para cá, tava tudo ótimo, tava tudo lindo, só que parece que deu problema no meu pendrive. E ele não vai, ele fala assim, você tem que formatar ele. Que pena. Bom, gente, então esse é o ciclo, né? Aventuras Biológicas. Eu sou o Renato, para quem não me conhece. Então vamos falar aí hoje de pesquisas com tubarões, especificamente aí algumas coisas com tubarões e a atividade em navio embarcado. Beleza. Bom, gente, tudo começou quando eu fiz minha formação na Unesp de Botucatu, né, lá em São Paulo. E eu me formei em bacharelado e também fiz a licenciatura posteriormente. E quando eu estava fazendo a licenciatura, e esse daqui é o TCC que eu apresentei, vocês podem ver que ele foi em Fernando de Noronha, né? Então, vocês conseguem ver meu mouse? Não, não conseguimos. E a tela ainda ela não tá muito bem ampla, assim. Dá pra ver o próximo slide do ladinho. Ah, olha só o que ele fez. Calma aí, então. Já entendi. Nossa, que loucura. E o que eu vou ter que fazer, então? Agora eu me compliquei, eu tô com duas telas. Acho que eu tenho que jogar o PowerPoint lá em cima. Nossa, que viagem. Não, mas agora eu não me vejo. Calma aí. É o tipo da coisa que eu devia ter testado antes. Mas tudo bem. A gente sempre se complica. Complicar o nosso aumento aqui também. Ixi, ainda tá na apresentação. Olha só, um monte de vocês agora. Vamos ver se ele vai para. Não sei. Não, me compliquei. Né? Agora sim, né? Agora sim. Obrigado. Então tá. Eu estava aqui. Ali. Beleza. Então, esse daqui seria a capa do meu trabalho de conclusão de curso. E o que aconteceu? Né? Eu quis, né? E eu acho que isso é uma coisa super importante de eu falar para vocês, que o conhecimento e aquilo que a gente vai fazer como formação de biólogo, né? E na universidade, ela dificilmente vem só das disciplinas, né? Então, é por isso que eu falo, sempre tentem fazer estágio de férias e etc. Eu consegui fazer um estágio de férias no IBAMA, em Fernando de Noronha, agora ICMBio lá, né? Então é um órgão regulamentativo. E quando eu estive lá, em janeiro de 2000, foi isso? Eu falei assim, pô, se eu já vou para Noronha, né? Pô, oportunidade única, né? Aí eu conversei com a minha orientadora, Marília, vocês estão vendo aí, e eu falei assim, pô, Marília, eu queria, de repente, a gente fazer uma coleta de informações lá, alguma coisa, né?
E aí a gente conversando, chegamos nessa ideia da comunidade de Fernando de Noronha, como que eles percebem a relação que eles têm com o meio ambiente. Então, o que eu fiz lá, além do estágio, né, que eu fiz várias atividades lá, também desenvolvi juntamente com outros, né, que estavam lá fazendo estágio, o que a gente chamava de férias ecológicas para as crianças da ilha. Então, atividades de educação ambiental muito bacana. E quando eu tinha intervalinhos, eu ia com um gravador, gente, um gravador, não tinha celular, eu ia com um gravador, caderno, anotação, e batia na porta de algumas casas, assim, de maneira totalmente aleatória. Eu tentei fazer diferentes bairros e entrevistava as pessoas, moradores da ilha, né, e perguntava sobre percepção em relação ao ambiente. E aí que eu construí o meu TCC. Por que eu estou falando isso? Né? Porque, poxa, né, eu estou fazendo a primeira aventura, né? Eu já gostava de tubarões, almejava trabalhar com tubarões. Entre o bacharel e a licenciatura, eu cheguei a enviar e-mails para 2 pesquisadores fora do Brasil, mas nunca me responderam. Ou seja, tentar aquilo que você sonha. Então, tentem isso, né? Não pense, o não a gente sempre tem. Então, aquilo que vocês gostariam de fazer, corram atrás, né? E aí, por contato e etc., falaram dessa uma amiga, que na verdade, ela é filha de um amigo do meu pai, também é bióloga, estava fazendo biologia na Unisanta, em São Paulo, falou que tinha feito um estágio no golfinho rotador, depois de ter feito um contato lá no IBAMA, e às vezes tinha opção lá do IBAMA. E aí eu conversei lá e deu certo esse estágio. Beleza. Fiz as entrevistas, fiz o TCC com a comunidade lá em Fernando de Noronha. E lá eu conheci um pesquisador que estava trabalhando com tubarões. Ele tinha o projeto Tubarões, né, lá de Tubarões de Fernando de Noronha. E, pô, aí eu conversei com ele, né, fui ver um pouco do trabalho dele. Ele não estava naquele momento com lanche, fazendo captura, mas a gente conversou bastante, e aí eu alinhei uma nova ida para Fernando de Noronha naquele ano, em setembro, né? Então, acaba ganhando algumas oportunidades, a alimentação e o abrigo, né? Ou seja, né, o alojamento, era cedido, no caso do IBAMA, e depois no outro, no Museu dos Tubarões, que eu fiquei lá em setembro. E aí, lá em setembro, eu tive contato com o meu primeiro tubarão, né? Então, foi um estágio, um segundo estágio, né, num determinado momento. Até coletei mais dados para esse TCC aí, né? E aí foi a primeira oportunidade, né? Então, a gente fazia capturas e solturas de tubarões, fazia uma cirurgia também para alguns que eram um pouco maiores, e a gente colocava um transmissor dentro, depois a gente atava né, essa abertura, né, onde a gente colocava um transmissorzinho que era um pouco tamanho de uma pilha 3A, né, aquele AAA, né, era mais ou menos desse tamanho. Não, eu acho que era até um pouco maior do que isso. Bom, agora já está bem menor, ainda bem. E aí soltava os bichos, tudo, e era o doutorado dele, Ricardo Garla, né, então era um trabalho com telemetria, e aí via a movimentação desses bichos. Tinham receptores, às vezes a gente tinha que ir lá mergulhar, pegar o receptor, né, o que estava recebendo o sinal dos tubarões, que ele emitia um pulso eletromagnético desse dispositivo que a gente colocava dentro dele, e volta e meia a gente tinha que ir lá dar o download, né, porque tinha uma bateria, né, então subia com o receptor, ligava ele no computador, zerava os dados, descia com ele novamente, e assim ia. Então esse foi o meu estágio lá em Fernando de Noronha. Bom, depois desse estágio, eu falei, cara, eu preciso fazer mestrado, preciso fazer mestrado com tubarões, né, e, nossa, eu quero muito, né. Fui para congresso, fui conhecer pessoas, fui conhecer tipos de trabalho, escrevi um pré-projeto e conversei com um futuro orientador que trabalhava com tubarões, com animais vivos em ambiente natural. Conversei com ele, ele achou sensacional a proposta. Eu ia fazer um trabalho com
fotoidentificação de uma espécie de tubarão lixa, na costa da Paraíba. Então, eu fui fazer meu mestrado lá em João Pessoa. Cheguei lá, passei no mestrado, passei na prova, tudo bem. Aí o meu orientador falou assim, Renato, legal, que ótimo, tudo, mas a gente vai ter que mudar o seu projeto. Eu falei, poxa, mas por que, né? Vai ter que mudar o projeto? É porque eu estou com uma nova demanda. A gente acabou de aprovar um projeto novo. Ele está em um patrocínio da National Geographic. Tem uns gringos envolvidos. E o trabalho é lá no Atol das Rocas. Esse lugarzinho, gente. Isso é uma foto de 2003. A primeira vez... Não foi a primeira vez que tem uma barraca ali. Não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu mouse. Tem uma barraca aqui. Vocês conseguem ver o cursor? Sim. Fala para mim que eu não tô vendo o chat, não tô vendo nada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá sim. Ô, gente, tá tudo bem? A gente tá te ouvindo sim, Renato. Como? A gente tá conseguindo te ouvir sim, e tá dando pra ver também. Ah, beleza, maravilha, obrigado. Então tá. Aqui tem uma barraca, na verdade essa barraca não fica ali, né? Ela não ficava, né? Essa daqui era a base antiga, agora existe uma base nova, que tem até internet, antes não tinha. Mas continua não tendo banheiro lá em Rocas, né? Então essas são aventuras, né? Daqui a pouco eu mostro uma foto mais de cima, quando eu subi nessa torre aqui, onde tem um farol, né? Então eu fiz uma foto lá de cima. Esse daqui era o farol antigo, que era do faroleiro, que ele morava aqui com a família e tinha que acender esse farol. Esse farol, inclusive, já caiu, essa estrutura aqui já caiu. Vou ter só a parte de baixo aqui. Bom, lugar incrível, né? E aonde eu fiz o meu mestrado. Eu fui 5 vezes para Rocas, expedições aí de 20, 25 dias, marcando e soltando tubarões pequenos, né? Então, esse daqui, embora essa foto aqui você olha e fala assim, nossa, que bicho grande. Não, esse bicho aqui tem uns 60 centímetros, mais ou menos. Então, é um tubarão-limão, era a espécie que eu trabalhei. E aí a gente marcava e soltava esses bichos, né? Então, e além disso, poxa, a gente tinha atividades diárias lá. A gente tocava um outro projeto com aves marinhas também, então sempre a gente ia em 2. E a coisa que a gente mais fazia lá era mergulhar. Mergulhava todo dia nessas lindas e maravilhosas piscinas naturais. Olha que beleza. Né? Então a gente mergulhava, olhava os bichos, né? E era por bel prazer, às vezes no trabalho também. Né? Então eu ajudei um grupo que estava analisando a estrutura populacional de raias lá, e a gente media as raias. Né? Então a gente fazia mergulho em apneia e levava uma fita métrica. Às vezes dava para medir a raia com a fita métrica em cima dela. A aproximação tem que ser muito de boa, assim, muito tranquilo. Para ela não sair, não que ela vai sair te dando chicotada, porque ela não sai dando chicotada nenhuma, a não ser que você pegar ela como aquele rapaz fez, né? O do Animal Planet, né? Steve Irwin, eu acho que era o nome dele. E acabou que a raia deu bateu com a cauda, né? E ela tem um esporão, que é mais ou menos isso aqui, e acabou adentrando entre as costelas do apresentador lá, e ele acabou perfurando o coração e a pessoa morreu. Mas, pô, o bicho é muito tranquilo, muito sossegado, a gente chegou a medir várias raias lá. Né? Essa daqui é uma foto lá de cima. Vocês estão vendo a base lá embaixo. Eu estou mostrando essa foto porque aqui, diferentemente das outras fotos que eu mostrei, é na maré cheia. Vocês conseguem ver aqui fora uma marca branca que é uma parte do anel do atol. O atol é um vulcão que foi soterrado, né? Então seria ele tem um anel, uma elipse, que o total dessa elipse dá 4 quilômetros por 3 quilômetros. Só que essas ilhas são extremamente pequenas, né? Essa daqui tem uns 150 metros, mais ou menos, de diâmetro, e essa aqui tem 900 de comprimento, mas ela é fina. E aqui, gente, na maré cheia, entra os tubarões-limão.
Já chegaram a ver aqui mais de 100 tubarões, inclusive fêmeas grávidas, que iam parir filhotes aqui dentro, né? Mas quando eu estava lá, eles estavam entrando no máximo ali em 20 bichos, né? Eu acho que o máximo foi 21, se eu não estou enganado, né? E aí o que faz? Quando a maré vai secar, essa água vai acabar aqui, ó. Essa baíazinha aqui chama Baía da Lama. Aqui na verdade, ela não, né, que não está mostrando na foto, mas ela tem um fim. Então os bichos não têm por onde fugir. A gente colocava uma rede aqui, ó, e a gente capturava todos os bichos que desciam, né? Então essa que era a ideia de realizar as capturas ali, né? Então a gente conseguia mostrar de maneira muito fácil isso para pesquisa. Eu vou tentar mostrar um vídeo para vocês, espero que vocês vejam. De pesquisa em rocas, prosseguir. O sol nasce e os piores. Vocês estão conseguindo No canal que dá acesso à Baía da Lama. Não, né? Não. Não? Um outro animal que usa o atol como berçário. O tubarão-limão. Calma aí, deixa eu dar um pause. Precisam tubarão-limão. Precisam. Vixe, tá dando eco. Agora vocês veem um pouco da tela do vídeo ou não? Vem, né? Sim, dá de ver só um pedacinho da tela. Agora dá de ver tudo. Tá. Eu vou colocar. Eu não sei se o áudio fica bom ou dá eco. Basta variar para o trabalho de pesquisa em rocas prosseguir. O sol nasce e os biólogos começam a montar uma rede no canal do Lama. Fica bom o áudio, gente? Sim, tá bom. Ou eu... Tá? Tá. Então eu vou soltar aqui. O lugar é mais do que especial para um outro animal que usa o atol como berçário. O tubarão-limão. Os biólogos precisam aguardar pela maré baixa. O canal já está secando quando o primeiro tubarão cai na rede. Toda a atenção é necessária. Com muito cuidado, o filhote é retirado e levado para diminuir o estresse e reduzir o tempo do tubarão fora d'água. O biólogo Renato traz o bichinho deslizando pela água. Esses tubarões são dos jovens, têm no máximo 1 ano e meio, 2 anos de idade. São ainda pequenos. A captura permite saber qual é o crescimento da população de tubarão-limão aqui no Atol das Rocas. Com o filhote seguro, começa o trabalho. Tudo tem que ser eficiente. Não há espaço para erro. Primeiro, um aparelho lê um chip eletrônico de identificação que foi colocado no tubarão. Depois, o filhote é pesado e medido. Qual o tamanho desse, Renato? Desse aqui, 75 centímetros de comprimento total. Tubarão jovem. Sim, sim. O tubarão jovem estima-se 1 ano de idade, deve ser um jovem do ano. Nessa pesquisa eu consigo ver esses animais e por estimadores de probabilidade e estatística, a gente consegue estimar o tamanho dessa população de jovens que habitam aqui o Atol das Rocas. Para o pequeno tubarão-limão. Renato corre e coloca o tubarão no mar. Ele permanece seguro pelo biólogo durante algum tempo necessário para que se reestabeleça. É como se ele desmaiasse e recuperasse os sentidos dentro d'água. Reanimado, ele nada em direção à liberdade. O trabalho tem que ser bem rápido. Ele acabou de soltar um tubarãozinho ali na frente e já tem que correr porque o outro biólogo já está com outro. Ele
E não pode ficar muito estressado, porque senão dificulta o trabalho, porque, apesar de pequenos, esses indivíduos têm dentes bem afiados. Exato. Eles não hesitam em usar o pulsar para recapturar este tubarão que escapou da rede. É um trabalho que tem que estar bem atento, né? Sim, com certeza. Mesmo pequeno assim, ele tem dente e mole. O trabalho não para. Tudo tem que se fazer tanto que os filhotes corram o risco de ficarem encalhados. Esse aqui é um indivíduo novo. Ele não foi marcado ainda. Tem indivíduos muito grandes aqui. Isso pode significar o quê? É uma área de berçário, né, preferencial desses tubarões-limão aqui no Atol das Rocas. É uma área de descanso e alimentação para esses indivíduos e no qual eles fogem da predação, né? E esses indivíduos realmente necessitam da vivência deles. Esse tubarãozinho aqui, ainda lisinho, com poucos dentes, a chance dele sobreviver aqui é grande. É grande. Esse está sobrevivendo aqui no teu atol, né, Zé? Esse espero que dezenas de outros tubarões também sobrevivam, né? Depende muito agora da gente de proibir a pesca. Alguns poucos pescadores fiscalização, mas você vê o sucesso da pesquisa, isso indica que a área está bem protegida, apesar de tudo. O atol ainda está protegido e outras espécies estão sempre por aqui. Bom, gente, esses daqui são os artigos finais que acabou resultando aí do meu mestrado. Então, esse foi, nossa, talvez uma com certeza, das maiores aventuras que eu já fiz na vida. Foi o meu mestrado. Foi incrível, né? Dá para perceber o quão incrível deve ter sido, né? E além do lugar, né? Eu sonho com esse lugar até hoje. É o lugar mais bonito que eu já fui. O atol. A pesquisa foi incrível, né? Como eu comentei com vocês também, a gente dividia a expedição. Então, eu cheguei a dividir a expedição com o pessoal do Tamar, na época de reprodução das tartarugas verdes. Eu quero ver se eu faço uma compilação de fotos ou algum material para vocês, que eu já percebi aqui que o meu pendrive não vai funcionar, até peguei o computador da minha filha, para deixar alguns vídeos para vocês, de um material que a gente pode disponibilizar para vocês, e talvez até seja mais interessante vocês verem em casa, porque eu acho que ele ficou um pouco travado, né? Mas eu vou falar tem bastante material aqui. A gente dividiu com o Tamar. Poxa, então a gente via desova das tartarugas, aprendi muito sobre as tartarugas. Também com essas aves aqui que vocês estão vendo nessa foto aqui, então a gente fazia pesquisa, né? A gente coletou dados para um doutorado de um colega, né? Orientado do meu orientador, o Albano, com o Sula, né? Que é o atobá branco, e duas outras espécies, que é a viuvinha e a viuvinha negra e eu lembro só do nome científico. Não é estenel. Externa fuscata é o nome. Então, era bem legal, né, com alimentação. Depois eu até vejo se eu tenho algum material sobre isso. E uma coisa que foi muito interessante também, aí vocês estão vendo uma foto aí com 2 tubarões lixa, foi numa divulgação onde eles fizeram esse vídeo, né, que foi o pessoal da Record que fez esse vídeo, e foram fazer uma filmagem sobre rocas, sobre as pesquisas que acontecem, né? E aí eu tive o prazer de estar lá, né? Então eles acabaram fazendo essa filmagem, uma parte da minha pesquisa. E tem um lugar no atol, que é a saída do atol, que é um lugar, tem duas entradas e saídas de água principais lá. E nessa saída, cara, tem os bichos, é o que a gente fala do mergulho macro, né? Então só tinha bicho grande lá. E aí o pessoal foi cair com um cilindro lá fora. E eu nunca tinha mergulhado com um cilindro lá em Rocas. E aí eu fui
eu fui acompanhá-los, porque eu conheci o lugar, eu já tinha feito mergulhos de apneia ali, de drift dive, que a gente chama, né, junto com o bote, e aí eu fui acompanhar o pessoal, nossa, foi um mergulho fenomenal, incrível, né? Então, com vários, né, bichos que a gente conseguiu ver, mero e tudo mais, mas aqui eu estou focando nos tubarões. Então, esses dois tubarões estavam um nadando atrás do outro, assim. Teve um outro tubarão que chegou muito próximo, como vocês podem ver, da câmera, acabou desviando em cima de mim. Nesse mesmo lugar, mas aí foi num outro mergulho, tubarões-limão, assim, grandes, visto assim de cima, né? Então eu estou na superfície fotografando um bicho passando embaixo da gente, e a gente ficava horas, às vezes, vendo o mesmo tubarão. Esse daqui já é num outro lugar, é uma piscina que chama Podes Crer, é o nome dela. E, pô, ela ficava de frente, assim, para fora do atol, e às vezes entravam bichos grandes ali. Eu cheguei a ver um casal de tubarão-lixo, né, em momentos de cópula, foi absurdo, foi muito legal. E esse tubarão-limão, assim, vendo de frente para ti, muito bacana, né, muito emocionante também. São altas aventuras, né? Então foi uma parte, né, de uma aventura aí com tubarões. E aí depois eu queria mostrar agora, vamos ver se vai rolar um videozinho quando eu fui para lá em 2012, de novo com aquele pesquisador, a gente foi fazer alguns trabalhos. Um deles, eu vou começar pelo menor, que foi marcação de telemetria, mas é uma telemetria diferente com tubarões bem filhotes. Então a gente fez, parece que está rolando, mas não está rolando. Ele está travado, né? Sim, tá travado ainda. Está travada a imagem, né? Sim. Que coisa. E é um vídeo, acreditem se quiser. Por que será? Se você usar um outro... Olha, tá todo travado. Deixa eu ver se eu uso um outro aplicativo aqui. Vamos ver se o Media Player deixa. Tá chovendo aqui, eu não sei se é alguma coisa com a internet. Só tô eu em casa, mas sacumé, né? Vamos ver se... Eu tô vendo até a minha imagem meio travada. Eu vou desligar um pouco a minha câmera para ver se diminui o uso, né, da internet, e vou colocar o vídeo aqui. Vamos ver se melhora. Pelo jeito, não. A tela tá preta aqui para mim. Né? Tava preta a tela, né? Aham. Vamos lá. Vamos tentar outra aqui. Problemas técnicos, né, gente? Nada que uma pandemia a gente não tenha visto isso, né? Olha, nem no Media Player ele tá indo. Vou colocar ele aí.
Eu nem vou colocar a tela inteira para ver se não carrega muito. Ó, gente, esse vídeo aqui, vocês estão vendo aqui um tubarãozinho, né? E é um dispositivo que, ao invés de colocar cirurgicamente, colocava na nadadeira dorsal do tubarãozinho, né? Então, ó, vocês vão ver aqui na mão dele. Você vê que é um tubarão pequeno, né? Isso daqui é lá em Noronha também. Esse aqui que é o Ricardo Gala, com esse chapéu, gente. Gala, o jeito que tá aqui eu tô pegando já. Ó, esse é o dispositivo. Tá no close aí. Vou tirar um anzol dele. Aí. E o que esse dispositivo faz? Ele emite um pulso eletromagnético, do mesmo jeito que aquele outro fazia, só que dentro do tubarão, né? E vocês podem ver que ele tem uma boinha ali no fundo, né? Uma boinha para manter ele na coluna d'água, né? Ó, e essa super embarcação que vocês estão vendo, esse aqui a gente apelidou de Catatuba. Por que Catatuba? Porque ele é um catamarã, ele é uma banana aqui, né? Então, catamarã é o quê? São duas estruturas e uma estrutura que liga essas duas bananas, diríamos assim, né? São os dois flutuadores, né, laterais. E essa daqui era a nossa embarcação. Vocês estão vendo que só cabe 3, né? 4 já complica muito. E a gente fazia marcação e recaptura com essa embarcação. Claro, tubarões pequenos, a gente fazia com essa embarcação. Depois de um tempo, eu acho que são 100 dias ou 180 dias, esse dispositivo ele vai liberar uma pequena faísca, assim, e ele vai corroer o cabinho de aço e vai desatar do tubarão. Então é bem interessante também nesse sentido, né? Aí o Catatuba, o apelido que a gente deu para essa embarcação, né? O que eu queria falar mais para vocês, e a gente fez isso em 2012, eu fiquei lá em Noronha, aí, deu umas 2 semanas, 3 semanas, e a gente também fez marcação e recaptura de tubarões maiores, né? Então, esse aqui, vamos ver se vai. Não, eu preciso colocar o... Não, ele vai rolar melhor no Media Player. Deixa eu... Calma aí. E aí a gente fazia fazia captura desses bichos, e dependendo do tamanho, dependendo da espécie, a gente tinha um dispositivo para colocar, né? O foco era com o tubarão tigre. Então esse que vocês estão vendo aí, quem está filmando sou eu próprio. Ah, não, na verdade essa filmagem não é minha, eu estou atrás. Estou atrás da pessoa que está filmando. Talvez vocês não me ouvir. Eu estava filmando também. É um tubarão aí de 2,5 metros, mais ou menos, né? Um tubarão tigre. E aqui estão fazendo a soltura dele, né? Então é uma fêmea, perdão. Falando dele, mas é uma fêmea. E aí vai lá para o azul. E esse tubarão, a gente não colocou um dispositivo satélite. Eu acho que não sei se já tinham colocado nos outros, eu não lembro exatamente. Mas a ideia era colocar dispositivo de telemetria de satélite neles. Eu vou mostrar aqui com a
Deixa eu ver se temos aqui. Não. Eu vou ter com o dispositivo só fotos, e aí depois eu mostro algumas para vocês. Mas a gente chegou a capturar outras espécies também, né? Então aqui, por exemplo, vamos ver se ele vai. A gente não parava de rir porque a gente tinha batido o recorde do tamanho de tubarão. É um tubarão de 2,70 m. Aqui na proa da embarcação, na verdade não é bem a proa, mas é um costado, e lá no fundo é um pesquisador português, que ele que trouxe os equipamentos de telemetria via satélite, né? Aí tá o Gala e eu, né? Então, fazendo a marcação. E aí tem que tirar o anzol, né? E é uma operação bastante delicada, né? Tem que tirar o anzol da boca desses bichos, né? Então tá com a isca toda ali ainda. Às vezes a gente não consegue tirar a isca, tem que cortar o cabinho de aço. Tchau, linda. O áudio tá depois do vídeo, né? Mas tudo bem. Né? E aí a gente faz... E é um dispositivo... Esse alicate que vocês estão vendo, gigantesco aí, é um alicate para cortar o anzol. Não estava dando para soltar. Então você corta exatamente na onde está a linha, e aí o próprio tubarão ele expulsa pelo outro lado o anzol, né? Então ele acaba não ficando com o anzol na sua boca, né? O que é bem interessante para ele, né? Então essa aqui foi mais uma soltura. E os tubarão limão e o tubarão lixa, eles não eram alvo dessa pesquisa, mas a gente coletava informações biológicas, né, do bicho, marcava o animal com uma marcação externa, né? Então, esses dados a gente conseguia fazer. Agora, um tubarão lixa. O tubarão lixa, embora o pessoal fale assim, é um tubarão dócil, tranquilo, sim, de fato, é um bicho que fica no fundo, né, bem sossegado, mas olha, de todos os tubarões aí que a gente captura, esse é o mais casca-grossa, diríamos assim. Não é porque o nome é lixa, não, porque é muito forte. Agora, eu não sei por que o Media Player não quer ir. Ó, para falar que a gente está em Noronha, aqui é o Morro do Pico, né? Clássico do Fernando de Noronha. Essa daqui é o lambaru. E agora vocês vão ver como o bicho é forte. Até o português já falou, eles são os mais fortes. Ele fez captura de cabeça chata lá em Recife, né? Ele fez um doutorado aí com várias espécies que capturavam cabeça chata lá com... Então você vê que o bicho é bem forte, né? E se enrola um monte. E a gente tem que tomar muito cuidado para o cabo que está na boca dele, né? Ele não se enrolar cada vez mais na linha de pesca. Então tem como ficar puxando, né? Para ele não se enrolar na linha, né? Porque senão machuca o bicho, né? E dificulta também a amostragem, né? A gente passa esse cabo aí na cabeça dele, coloca ele no costado da embarcação, não embarca ele, então ele continua com água, né, no corpo dele. Eu estou lá no fundo agora puxando esse laço aqui da cauda. E era uma fêmea aí bem grandona também. Um bicho muito bonito. Legal. Então essas foram algumas aventuras aí de tubarões, né? Então eu queria, deixa eu ver se tem aqui não sei se as fotos, acho que não. Beleza. Agora que eu queria comentar com vocês, se vocês quiserem
fazer alguma pergunta aí sobre a parte de tubarões, de pesquisa de tubarões, quiserem perguntar sobre rocas, também fiquem à vontade, abrem aí o áudio aí, fiquem à vontade para perguntar. Acho que não, acho que ninguém quer perguntar nada. Eu tenho uma pergunta. Eu coloquei ali no chat, se você já foi mordido por um tubarão nesses trabalhos. Nem que seja pequenininho, sabe? Os bebezinhos. Não, ainda bem que não. Ainda bem que não. Não fui mordido, mas eu vou falar que teve uma vez que foi quase. Num desses pequenininhos tubarões ali em Noronha, a gente foi tirar o anzol da boca dele, né? E ele, que a gente fala assim, o estágio de imobilidade tônica, né? A gente coloca ele de barriga, né? Para cima. E aí ele entra meio como se fosse num transe, né? Em virtude aí de alguns receptores, né? Que ele tem. E entra nesse estágio de imobilidade tônica. Mas só que o bicho ele tá vivo, e a gente tem que tomar muito cuidado porque ele tem atividades reflexas, né? E colocar alguma coisa na boca dele, ele vai ter um reflexo, né? E o reflexo é a mordida. E aí, na hora de tirar o anzol, ele tacou-lhe o dente no alicate, e aquele plástico do alicate, mesmo sendo, era um tubarão de, sei lá, 90 centímetros. Nossa, cortou tudo, assim, fez uma baita marca, assim. Se tivesse um dedo ali, eu não diria que tiraria o dedo, mas ia fazer um velho estrago. Não, bem complicado, tem que tomar muito cuidado, né? Então, e o bicho tá ali para se defender, né, cara? Então, os dentes são a consequência, né? É o dispositivo dele, né? Então, mas o bicho tá ali para se defender. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem, Bruna? Tem mais uma ali no chat. Já que você vai... Não? Tem uma no chat do Pedro. Então eu vou... Se ele quer falar. Se quiser falar aí, gente, ou a Bruna lê aí a pergunta, só para não abrir o chat. Eu tô vendo que minha internet, ou a minha internet, ou vídeo, não sei o que tá rolando. Tá bem ruim. Oi, Renato. Eu Opa, tinha perguntado manda. ali no chat sobre como que vocês pescavam os tubarões. Se era com... Tu tinha falado que era com anzol e tudo mais, mas foi antes de tu falar que eu tinha perguntado isso, vocês chegaram a pescar algum com rede? Como é que vocês passavam como é que vocês seguravam o tubarão mesmo? Entendi. Lá em Noronha, a gente pescava com linha de mão e anzol. Então, anzol, e aí nesse anzol tem um cabinho de aço, e aí depois vem o nylon, né? Um nylon de um milímetro, né? Inteiro, assim, né? Então, é um nylon bem grosso. E a gente também usava trator, né? Então, a gente sempre ia pescar e usava o famoso engodo, né? Que é resto de peixe, de tudo que é do mar, assim, sangue. A gente pede para o pessoal guardar na peixaria lá de Noronha, né? O pessoal do desembarque ali. O pessoal faz captura ali de peixes, mas nas partes mais fora e que são permitidas, né? E a gente usa esse engodo. E a gente mesmo também faz capturas de peixes para usar como isca nos nossos anzóis, né? Uma isca fresca. Então, às vezes, a gente também faz um engodo próprio nosso, né? A gente chegou a capturar algumas moreias, né? No anzol. Nossa, as moreias fazem um baita estrago também na hora que estão no anzol, cara, assim, enrolam toda, faz mó bagunça, cara. Mas era uma isca boa, porque é uma carne muito firme. E é uma carne boa também, é uma carne gostosa, até o pessoal gosta. Mas é isto. E lá em Rocas, chegou a fazer com linha de mão também, e rede, né? E na grande maioria dos espaços dos locais era a rede. Rede de emalhe. Já chegaram a cair na água, o tubarão para vocês, derrubar vocês na água? Como? O tubarão já chegou a puxar vocês para a água? Vocês caírem do barco? Não. Eu cheguei a cair uma vez na água, nessa pesca lá em Noronha, com essa embarcação, vocês viram que ela chacoalha pra caramba, né? E teve uma hora que eu perdi o equilíbrio,
na hora que tava um tubarão-lixa, tinha acabado de amarrar ele do lado do costado, assim, e eu acabei perdendo o equilíbrio e pulei na água. Sem tem problema, não. Mas, de boa. Deu tudo certo. Mas tranquilo, cara. Eu acho que os bichos se assustam mais do que a gente. Você vê aquele tubarão-tigre, cara, né? Aquela fêmea, putz, soltou e ela foi na boa, assim, foi embora. Né? Claro que na hora que ela deu uma virada e quis virar para trás, a gente falou, solta esse bicho para frente, né? Mal receio. Solta esse troço para frente. Não brinca, não. Mas é isto. É bem por aí. Acho que eu tenho até o vídeo, eu filmando, fazendo a filmagem do cara que estava fazendo a filmagem. Nossa, é muito engraçado. Beleza. Eu vou abrir aqui agora a outra parte. Se tiver mais perguntas aí, gente, quiser abrir o áudio, ó, fiquem à vontade, tá? Agora eu vou falar um pouco da pesquisa sísmica com esses naviozinhos, né? Esse navio aí, foi o navio que eu embarquei por mais tempo. Cheguei a fazer mais de ano embarcando direto nesse navio, né? Então eu ficava 35 dias a bordo, com 35 dias fora, né? Então eram 5 semanas a bordo. O primeiro embarque que eu fiz, que não foi nessa embarcação, foi numa outra embarcação, eu dobrei a expedição. Então eu cheguei a ficar 70 dias a bordo, então são 10 semanas direto no navio, onde tem uma estrutura limitada, né? Essa embarcação aí era muito bacana, depois eu tenho até umas fotos para vocês verem, né, desse navio fora d'água, assim, para vocês entenderem o tamanho dele. Para vocês terem uma ideia, esse dispositivo aqui é a baleeira, né, que a gente chama, né? Tem uma de um lado, de um bordo, outra do outro bordo. Cabem 35 pessoas aqui dentro. Claro que é uma embarcação de salva-vida, né? Todo mundo juntinho, assim, né? Não, acho que cabe 40 e poucos em cada um desses aqui. E uma pessoa teria mais ou menos um tamanho aqui dessa seta, assim. Dessa seta do mouse, tá? Essa embarcação aqui tem 68 metros de comprimento. E ela é extremamente larga, com mais de 40 metros, tá? E aqui, assim, de altura, vai dar uns 20 a 15 metros, que é a altura da ponte de comando onde a gente ficava para fazer as observações. Aqui tem uma foto, uma imagem dela de cima, dá para a gente entender, né, o tamanho, né, dessa embarcação. Então aqui fica a ponte de comando. Aqui, diferentemente de outras embarcações, ela é uma embarcação dessísmica, o motor fica na frente, né, para não dar ruído nos dispositivos que coletam os dados. Eles precisam, que eu vou falar um pouco mais para frente, que vão ser lançados aqui atrás. E vocês estão vendo aqui um heliporto, que aqui a gente embarcava nesse navio, podia ser por terra? Podia, mas normalmente era por helicóptero, né? Então a gente vinha de helicóptero, e isso é mais uma aventura biológica, né? Nossa, o helicóptero é uma baita aventura. Não só, às vezes, você fala assim, nossa, deve ser muito legal andar de helicóptero, não sei o quê, pela vista. Porque você não consegue trocar ideia e conversar com ninguém, porque é um barulho absurdo. Fica com receio na hora de pousar, fica com receio na hora de decolar. Eu sou bem tranquilo com relação a isso, assim, voo de avião, tranquilo, de boa, mas, nossa, cara, às vezes o navio tá balançando, aí você precisa pousar ou decolar, rapaz, é tenso, né? Mas nossa, eu não presenciei nesses navios aqui, eu desconheço acidente, pelo menos aqui do Brasil. E a mesma coisa que eles fazem com plataforma, né? Só que a plataforma é mais tranquila porque ela é estável, né? O navio não. Né? Então, esse daqui é o Hanford Valiant, é um navio norueguês, uma qualidade muito boa lá dentro, né? Depois tem fotos internas. Esse daqui é um navio mais comprido, mas não tão largo. Aqui está o helideck, né? E esse navio aqui tem 102 metros de comprimento, é um navio francês. Só que para a gente embarcar nesses navios, a gente precisa fazer um determinado curso, que é o curso de escape de aeronave. Então eu estou aqui nesse dispositivo para aprender a sair de isso aqui simulando um helicóptero, né?
sair de um helicóptero se ele pousar na água. Tá? Então, se ele tiver um pouso na água ou uma queda na água, você sair do helicóptero. Então, isso é um treinamento. Você faz esse treinamento, o outro treinamento é o de... Perdão, gente. O outro treinamento é o treinamento de salva-vidas, né, de mar. Então, a gente aprende algumas técnicas se você ficar como náufrago, digamos assim, né? Então, você só aprende essas técnicas, não tem a parte prática, ainda bem. E tem umas outras coisinhas, mas, né, exame médico, umas outras coisas que são um pouco mais minuciosas e tudo mais. Então, o que acontece? Você está aqui, você está como se fosse dentro do helicóptero, com um cinto, e esse rapaz aqui vai te sacanear e ele vai virar essa estrutura. Só que num helicóptero, você tem que esperar ele ficar totalmente de ponta cabeça. Porque se você sair do helicóptero, né? Vamos supor que isso daí fosse o helicóptero. Nesse momento, a hélice continua rodando, mesmo dentro d'água, né? E aí você vai para a hélice, né? Entende? Porque você vai ir para a superfície e vai ter a hélice ali. Então você tem que esperar a hélice ficar embaixo. Então é totalmente de ponta cabeça. E aí sim você solta o seu cinto e sai. Aí você faz esse primeiro treinamento e depois você faz um outro virada dessa daqui, só que com óculos que você não consegue ver nada. Então ele é todo pintado, é um óculos de natação, mas ele está todo preto, simulando um pouso numa água sem visibilidade ou num pouso noturno, que é o que acontece às vezes em plataforma. Eles fazem voos à noite, cara, muito doido, é uma dinâmica muito maior, né, do que é num navio de pesquisa sísmica. Então a brincadeira já começa aí, né? E aí eu queria mostrar para vocês, explicar um pouco para vocês, o que é a tal da pesquisa sísmica, né? O que vocês provavelmente estão pensando é em terremoto, né? Então fala assim, nossa, pesquisa sísmica é o tal do terremoto, né? Sísmico vem disso, né? Mas na verdade não é, né? Então eu vou mostrar aqui um videozinho extremamente didático. Quando que ele rode? Ainda não. Vou deixar ele maior assim que ele... Oh, meu Deus. Eu sei que ele vai. Então, esse daqui, gente, é como se fosse um navio. E ele reboca cabos. Esses cabos têm um monte de sensores, mas também tem essas bananas aqui com canhões de ar comprimido. O que vai acontecer? Essa sinalização desse canhão de ar comprimido, ele vai bater no assoalho oceânico e vai voltar, o eco, né? E dependendo de como voltar esse som, eles conseguem entender no assoalho oceânico qual é a densidade. Se tem óleo, gás, quanto tem e assim por diante. E aí a informação, que aí tem um monte de dispositivos, vai lá para dentro do navio. Isso é dentro do navio. O navio é permeado de computadores, pelo menos numa da parte da sísmica, né, do pessoal da sísmica. E aí eles conversam sobre os dados e tudo, e o pessoal vai fazendo um mapeamento tridimensional de como está o óleo e o gás lá embaixo. E aonde tem que colocar a plataforma. A Petrobras não detém essa tecnologia. Então, eles contratam as empresas gringas, né, estrangeiras, com navios estrangeiros. Então, só que como tem uma legislação brasileira que precisa ter programas de mitigação de impacto ambiental, eles contratam empresas ambientais brasileiras, e aí sim, e essas empresas ambientais, de consultoria ambiental, te contratam. Então, né, você pode estar lá no navio fazendo o monitoramento da biota marinha, é um dos programas,
né? Era o programa que eu estive fazendo parte por um bom tempo. Aqui estão as bananas com o ar comprimido, né? E aqui é o arranjo de cabos sísmicos. Então, ali na frente estão os ar comprimidos e aqui são os cabos. E são quilômetros de cabos, 6 quilômetros mais ou menos. E o navio vai rebocando, cheio de sensores. Então, eles começam a entender como está esse óleo e gás lá embaixo. E essas empresas ambientais, então, te contratam outros profissionais para fazer a mitigação de impacto ali, enquanto tem a coleta de dados. Só que antes disso tem monitoramento de praia, obrigatório, né? Tem o monitoramento posterior da atividade de pesquisa sísmica, também obrigatório. E aí tem outros biólogos fazendo esse tipo de monitoramento, que é o caso do famoso PMP, que acontece aqui, vocês já devem ter ouvido falar, tem um monte de profissionais que estão atuando aí no PMP, né? Então, essa aqui é a ideia. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem dúvidas aí, vocês falem, né? Beleza, vou voltar ali para o PowerPoint. Então tá. Então, o que acontece, né? Na pesquisa sísmica, são embarcações estrangeiras, vai analisar a viabilidade de exploração, as áreas podem ser da Petrobras ou podem ser de outras empresas que contratam as empresas sísmicas, que vem as empresas ambientais, e aí vem a gente, observador de bordo, né? Então, a gente pode ser, né, o profissional embarcado tem o técnico ambiental e tem o Marine Mammals Observer, né, que é o que eu fazia mais, né, que lida com o programa da biota marinha. Função: olhar para o mar, ver se tem mamíferos marinhos, quelônios, e aí tomar as atitudes devidas de acordo com o programa, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente é isso. A gente dá reporte, preenche planilha, vou mostrar umas. E o técnico ambiental, que pode ser biólogo, pode ser o oceanógrafo, entre outros, né? Ele lida com 3 programas ambientais. Um, que é o Programa de Comunicação Social, PCS, que aí ele vai comunicar com as embarcações pesqueiras que estão na área e etc. O outro é o de poluição, de combate à poluição, ou seja, lidar com os dejetos do navio, sejam resíduos sólidos, sejam resíduos líquidos de efluentes, tá? E tem também o programa de treinamento ambiental para as pessoas no navio. Então, tudo isso é para mitigar, ou seja, minimizar o impacto que essa atividade tem no ambiente marinho, né? Então, aqui está um colega fazendo a pesagem desses big bags, que são exatamente os resíduos sólidos, né? Um navio gerado, passa por uma outra embarcação, que passa por uma embarcação auxiliar, né? Tem aqui fotos dessa embarcação auxiliar, em 2 navios, que levam para a costa e trazem comida para o navio continuar trabalhando e operando. E as pessoas embarcam o quê? Via helicóptero, né? E como que abastece? Desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Essas 2 embarcações têm muito espaço de combustível e abastece a embarcação maior. Aqui tem uma mangueira, aqui está o cabo e aqui está a mangueira. E o técnico ambiental também tem que ficar de olho para saber se tem vazamento, se não tem, quanto entrou de líquido, quanto que saiu lá do outro. Tem um outro técnico ambiental lá no outra embarcação, né, para ver se não está rolando vazamento e assim por diante. Então, é bem minucioso a ideia, né? Aqui tem uma planilha de projeto de comunicação social, de entrevista com as embarcações de pesca, e aqui fotos minhas dando treinamento da parte da biota marinha para o pessoal, né? Então, esse daqui é dentro do navio, aquele lá era do navio chinês que eu embarquei, esse daqui é do navio norueguês, né? Olha a cara do pessoal gostando do treinamento ambiental, né? Então, aqui tem gente de tudo que é lugar do mundo, né? Então, tem ingleses, tem francês, tem americano, e assim por diante, né?
Mas era isso. E aí a ideia nossa era o quê? Olhar para o mar, né, e ver, né, as observações. E aí ficam um observador de um lado, outro observador do outro, e um sempre descansando, porque não dá para ficar olhando direto para o mar. Então a gente faz um revezamento, né? Essa aqui é a ideia. Depois tem preenchimento de planilha, como que estava o dia, dados e etc. Quando começou a disparar os canhões de ar comprimido, uma série de coisas que a gente tem que preencher. Isso daqui vai direto para o IBAMA, né? Então aqui um registro de avistagem, qual era a espécie, aonde chegou do navio, né? Então está aqui o navio. Então são detalhes, né? Aonde, né? Latitude, longitude, você pega essas informações, né? E o que era muito bacana, né, muito legal, era isso aqui, né, as avistagens incríveis que a gente fez. Né, eu tenho até um vídeo dessa avistagem, eu vou disponibilizar ele para vocês, né, num material aí, num extra aí, de repente, né, para vocês darem uma olhada, né, nossa, essa avistagem foi incrível, isso daqui é frame da filmadora, tá? É uma filmadora que a gente tinha, e não era de grande qualidade, mas dava para fazer alguns frames muito legais, né? Isso daqui é um comportamento clássico de golfinhos, quando eles nadam extremamente rápidos, tão rápido quando ele tira o corpo inteiro da água, né? Então, na verdade, eles estão nadando, mas eles saem, né, direto da água. Aqui, quando eles estão em linha, né? Então, é o famoso chorus line, né? Então, um grupo aí também de golfinhos rotadores. Aqui tem até um grupo misto raro de observar, né? Não dá para ver uma estenela longirostris aqui, mas não dá para ver a atenuata. Mas era um grupo misto, realmente raro de se observar, né? Mais aí golfinhos. A gente colocava o nome de todos os observadores, baleias. Esse daqui é um navio de apoio, só para vocês terem uma ideia, né? Esse navio de apoio que está no fundo, né, da imagem, tudo bem, mas ele tem ali uns 35 metros, mais ou menos, o Sankosi. E aqui tem uma baleia, e essa daqui é a nadadeira peitoral dela, só para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Um comportamento bem clássico aí de exposição de nadadeira caudal, bem próxima da boia que rebocava o cabo sísmico, né? E bem próximo da embarcação. Isso daqui eles estavam a 50 metros, que estava fazendo reparo nos cabos sísmicos. E na conversa com eles, a gente pediu para eles cortarem, embora era propulsão, que nem jet ski, né? Não é hélice essa embarcação, mas eles cortaram a ignição, né, da embarcação para não causar problema com a mãe, que está com a cauda aqui, e o filhote que está sendo amamentado. A gente só percebeu que era depois que tinham dois. Então, muito interessante, foi muito legal essa avistagem, né? Então, mais algumas outras fotos aí de comportamentos de golpe de nadadeira, né, bem clássico aí das baleias de Bart. Saltos, né? Então, de baleia de Bart. Então tem uma sequência aqui de golfinho rotador. E aqui a gente fazia uma descrição da avistagem. Às vezes a gente encontrava carcaça de animais. A gente chegou a encontrar carcaça de tartaruga uma vez, e uma vez eu vi baleia, né? Que foi essa daí, dessa imagem. E, putz, aí a gente tem que fazer maior reporte, tem que ver da onde que veio, qual era o estado de decomposição dela, estimar da onde foi, né? Analisar as correntes marítimas, para onde estava indo, de onde veio, para ver se a responsabilidade era daquela atividade sísmica ou de alguma outra, ou de alguma causa natural ou não conhecida, né? Então tinha que fazer isso. A gente fazia muito registro em filmagens com essa câmerazinha aqui na época, né? Isso daí foi entre 2003 e 2007 que eu embarquei. Aqui tem um videozinho de uma apresentaçãozinha. Deixa eu ver se ele vai assim. Não sei. Vamos ver. Pelo jeito, não.
Tá tudo meio travado hoje. Ó, aqui, será? Ó, esse é um comportamento bem clássico de golfinhos, né? Que eles vêm na proa da embarcação, né? Então, pô, muito bacana, né? Então, não, imagens muito legais, a gente consegue ouvir os bichos, né? Chegava grupo de um lado, do outro. Chegava a ver, nossa, direto isso. Era bem comum. E aí a gente sempre ia um de nós lá para a proa, né? Para realizar filmagens. E depois que a prioridade nossa é sempre, né, se os canhões de ar comprimido estiverem disparando, a gente avisar a equipe sísmica que tem animal e aí eles precisam desligar os canhões, né? E eles eram bem proativos aí também, né? Nunca teve problema com isso. Então, comportamento, a gente chegou a ver comportamento de cópula aqui em um dos momentos, uma vez. Bem legal. Né? Os fofolentos, né? E mais um grupo que não é alvo, né? Mas que eu sou suspeito para falar. Vamos ver se vai. Não quer ir. Tomara que vá. Aí. Então, tubarão-martelo, uma das espécies de tubarão-martelo aqui que ocorre no Brasil, né? Ocorrem 7 espécies. Esse aqui é o Sphyrna levini. É um registro muito feliz aí desse bicho, numa condição de mar perfeita, né? Não era sempre assim, às vezes ficava um piscinão, era bem legal, né? E a gente torcia para que bichos assim aparecessem, para a gente fazer um registro como esse aqui, né? Então, muito bacana. E aqui vocês estão vendo uma tartaruga de couro, então Dermocheles coriace, muito raro, difícil. Esse bicho é gigante, né? Então, passando bem perto do navio, você consegue ver. Mas, cara, tartarugas, tenho certeza que várias a gente não conseguiu ver, principalmente em condições de mar, às vezes, ruins, né? Então, paciência, e às vezes tartarugas pequenas, né? Eu lembro de uma tartaruga oliva, que era muito pequenininha, mas ela passou perto e a gente conseguiu ver. Mas essa daqui foi fenomenal, incrível, né? Então, uma Dermocheles coriace. A filmagem tá até em câmera lenta, tá? Pra gente observar ela melhor. Esse aqui já foi de novo, já foi. Beleza? E fazia registros fotográficos, né? Então, registros, às vezes, de espécies não alvo, né? Como esse marlin saltando, como esse dourado, muito comum chegar perto da embarcação, como um tubarão, que a gente só conseguiu a foto de uma nadadeira, e aí, classicamente, é uma nadadeira de tubarão, e a gente teve, em algum momento, conseguiu visualizar por binóculo que se tratava de um tubarão-martelo, mas a gente não sabia exatamente a espécie. E essa foto aqui que eu realizei, fiquei muito feliz de ter visto uma raia-manta aí, também no costado do navio, né? Aqui aquela Dermocheles coriacea, fazendo um frame do vídeo, né? E baleias aos montes, né? Então, de diversas maneiras aí. Isso daqui é lá na Bahia, um trabalho que a gente fez na Bahia. Aqui sempre tem, ou pelo menos quase sempre tem, às vezes a bacia, né? Então aqui bacia de Campos. Vocês estão vendo aqui 2 jubartes, mas o que é muito intrigante é esse aqui, ó. É um marlin saltando junto com as jubartes. Isso daqui, obviamente, foi um momento de sorte, mas fazendo muitas fotos, né? Naqueles disparos, né? Contínuos, e só foi ver depois, né? E é engraçado que alguém estava vendo de binóculo e falou assim, mas você viu? Saltou alguma coisa ali na frente. Eu falei, cara, eu não vi nada. A tela fica tão preta, né? Quando você está batendo foto em sequência que não dá nem para ver, né? Baleia mink também, né? Não era tão comum quanto a mais comum é, de fato, a que a gente mais via era a baleia
Mas cachalote também, né? Vocês viram aí um salto de cachalote, mas a baleia jubarte era a que a gente mais via. E vimos orca também, né? Baleia piloto, globicéfala também. Tem golfinhos aqui, né? Na proa do navio. Dá para ver a estenela atenuata, o clássico é esse biquinho branquinho na ponta aí do rosto desses bichos. Né? Turcios truncatus, no nariz de garrafa. Às vezes a gente fazia também apresentação disso em congressos e gerou também um livro muito bacana, né? Tem até hoje aqui nesse link aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês, quem quiser saber mais sobre esse tipo de trabalho. Agora, os navios não estão aqui no Brasil, eu até conversei com um colega, mas a oportunidade, ela existe, está aí. Tá? Como dicas para quem gostaria de saber, né, alguma coisa sobre isso, né, o que fez eu chegar lá, eu tinha aquela experiência em Rocas, né, com o embarque, quer queira ou não, a gente ia para lá de veleiro, então tinha alguma coisa. A multidisciplinaridade do candidato, né, então pessoas que têm, de repente, deram palestras, cursos, mini-cursos, né, dentro do seu laboratório, né, ou sempre essas coisas são interessantes. Inglês, né, então pelo menos que você consiga se comunicar e entender o que o outro está falando, então isso é essencial, acho que hoje inglês faz parte, tem que ter os treinamentos, né, então às vezes a empresa te contrata e aí te paga, ou às vezes não, você tem que ter antes. Hoje existe um curso de MAP, que é um monitoramento acústico passivo, que hoje tem uma medida mitigatória à noite, antes não tinha. Então você acaba aprendendo a entender que bichos que são e como são, se estão perto ou não, através desse curso. Né? Tinha 2 grupos, que eu nem sei se existe mais no Facebook, que era Vagas Offshore e o outro era Offshore Brasil. Né? Os grupos que davam oportunidades, que mostravam oportunidades. Aqui tem algumas empresas, né, que contratam, e a média salarial está um pouco defasada, mas não muito, tá? A diária gira em torno aí de R$250, 290 por dia para o profissional embarcado. Então, quando eles pagam por diária, e às vezes eles te contratam com salário fixo, que gira em torno aí de 3.000 a 4.500, dependendo. Alguns pagam curso, outros não pagam, e aí eles embutem dentro do preço, não sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Obrigado! Era isto. Não deixem de assinar o formulário de presença, é isso que a Bruna está falando para vocês. Eu vou abrir minha câmera, vou parar de compartilhar essa loucura e vou bater papo com vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, para saber um pouco mais. Eu vou ver se eu deixo um material para vocês e depois o Pet manda para vocês, né? Através dessa lista aí de presença, a gente disponibiliza. Beleza? O que vocês têm de dúvida aí, gente? Curiosidades. Prof, lá atrás, eu acho O que linda foi o quê? Era que raia. foi, Bruninha? Qual foi o que linda? Teve um monte de que linda. Era raia, bonitona. Eu não estou te ouvindo. Vixe. Mas tá baixinho ou você não tá me escutando mesmo? Ah, agora sim. Tá. Tirei a caixa de som. Manda. Lá atrás, eu acho que era na parte que você tava em Fernando de Noronha, não sei. A Giovana perguntou se vocês soltavam todos os tubarões. Como é que era essa parte? Ah, sim. Sim, soltava todos os bichos. Marcava e soltava todos os bichos. Nenhum bicho morreu com a gente. Nenhum. Boa. E agora eu queria falar de mim mesmo, assim, que eu achei muito legal. Eu gosto muito dessa área, né? Daí eu achei super legal escutar as histórias. Fiquei encantada aqui, morrendo de vontade. As histórias são incríveis. Eu queria mostrar algumas coisas aí para vocês, de fotos dentro do navio também, algumas curiosidades. Mas, poxa, eu fui lá na universidade pegar as fotos e todas.
Eu parei e falei assim, eu não vou jogar agora dentro do computador, porque vai demorar para carregar os vídeos. Eu falei assim, vou usar os que tem aqui direto no pendrive. Foi ligar a caixinha de som, eu acho que eu esbarrei ali no pendrive e corrompeu, cara. Corrompeu. Ainda bem que é um pendrive de backup, né? Ele não é um pendrive né, que tem dados novos ou alguma coisa assim. Mas eu vou ter que coletar essas coisas de novo, essas imagens lá no computador da UFSC, que está em CD, DVD. Putz, foi um bom rolê fazer isso. Que pena. Vou até tentar de novo. E aí, que mais? Gostaram da manta? A Daniela gostou da manta. Manda, Luca. Me ouve bem, professor? Com certeza. Então, eu fiquei pensando quão efetivo é realmente esse processo de observação assim desses animais, porque, como tu bem falou, em alguns dias que a visibilidade estava ruim, ou se, por exemplo, penso que se tivesse numa profundidade muito, muito grande, também não ia dar para ver. E eu queria saber um pouco mais disso, assim. Legal. Bom, Luca, de fato, alguns bichos devem ter passado. Baleia, acho muito difícil a gente ter perdido, ou pelo menos ter passado perto da gente, ou aonde tivesse impacto com os canhões de ar comprimido. Por quê? Porque o navio, é uma coisa que eu não falei, né? O navio de pesquisa sísmica, ele vai muito lento. Ele vai de 4 a 6 nós. Quanto que é isso, professor? Você multiplica isso por 2 e dá em quilômetros por hora, mais ou menos. Ou seja, ele vai de 10 a, no máximo, 12 quilômetros por hora. Então, assim, para o bicho chegar e se aproximar, a gente já viu ele. Né? Então, porque se tivesse em velocidades contrárias e muito rápidas, aí eu acredito que poderia ser minimizado, porque ele fica muito tempo debaixo d'água, né? Acho que vocês viram isso até na disciplina. Com relação a mamíferos marinhos. Então, como o bicho tem que respirar na superfície, tartarugas também, isso faz com que a gente consiga ver esses bichos. Peixes, tubarões, não têm atividade mitigatória. Então, não para a atividade. Podem sofrer lesões? Podem. Né? Mas não tem atividade mitigatória. Para peixes, tubarões, não tem. Então, para baleias, né? Quelônios e mamíferos marinhos, tem. Né? E eu acho difícil a gente não ter visto. Quando que a gente talvez não viu? Quando o mar está extremamente grosso. Né? Poucos momentos são assim. Né? Então, quando tem um mar já pesado, que é numa escala que a gente chama escala Beaufort, que é de 5, mar 5, 6, que é mais ou menos aí vento de 30 nós, 60 km por hora, cara, o mar fica grande, cara, grande. Ondas, às vezes, de 3, 4 metros de tamanho, mas é diferente dessas ondas que a gente vê aqui na praia, tá? São ondas que elas não quebram, entende? Mas elas fazem com que o navio, né, nossa, oscile bastante, né? Então, acima disso, um mar 7, a gente interrompe as observações muito que não dá para enxergar. Mas, muitas das vezes, quando o mar está muito ruim, eles também não estão operando, porque dá ruído nos dados. Então, os canhões de ar comprimido não estão funcionando. Às vezes até estão. Né? Quando que a gente acreditava que, putz, aí não tem o que fazer, era à noite. Mas agora que eu digo, já faz uns anos para cá, eu acho que é de 2012, se eu não estou enganado, que já é obrigatório esse monitoramento passivo noturno. Tá? Então, aí o pessoal, né, consegue detectar o som. Tartaruga não vai passar, né? Não vai ter som. Mas golfinho vai, baleia vai. Agora, golfinho é muito perto, né? Principalmente aqueles barulhos que eles fazem de bem perto, né? Então, putz, precisa estar muito atento. Às vezes, baleia
Às vezes estão se comunicando, aí estão a longa distância, mas o curso consegue capacitar o pessoal para tomar a atitude de parar a atividade sísmica ou não. E a ação mitigatória é perto do canhão de ar comprimido, né? Então, para interromper a atividade é de 1 quilômetro, né? Da fonte sísmica, para interromper. Se o bicho chegar a 2.000, entra em warning, né? Que a gente chama, né? Em atenção. Mas se ele avançar para os 1.500, já interrompe. Então, acho que dificilmente a gente passou, né, e não vimos um golfinho ou uma baleia, principalmente desses, porque tem comportamento aéreo muito muito proeminente, sabe? Embora a gente viu, né, sabe que algumas baleias ficam muito tempo embaixo d'água, mas o normal é 30 minutos, né? Então, ou isso o muito, né? Normal eles fazem mergulhos curtos, né? A gente viu também na disciplina, né? Eles priorizam mergulhos curtos e fazem um bom tempo, né? E como são bichos grandes e dá para ver o borrifo a longa distância e a gente está sempre monitorando, não acredito. Que bom que tem, né? Que bom que tem isso, né? Tem alguns países que não tinham isso quando eu estava trabalhando, né? Hoje eu não posso falar, mas tem alguns que não tinham. Para golfinho não tinha. México, por exemplo, não tinha. Então, às vezes, os canhões de ar comprimido mandando ver e golfinho ali do lado. Se vai ter lesão, a gente não sabia. Né? Luísa, pode falar. Oi, tudo bem? Tudo certo. E tu? Tudo bem. Eu queria saber sobre as atividades mitigatórias, o que além, assim, quando vocês avistavam os bichos, aí além deles pararem, né, com o ar, o que mais que eles faziam? Ou era isso mesmo, assim, de parar, ou tinha alguma outra coisa que era feita? Não, só isso. Só isso. Então, a ideia era minimizar a interferência. Só que, assim, o navio não pode parar de navegar, senão embola todos os cabos. Não pode cortar motor, não pode fazer nada, né? Então, continuava navegando, né? Mas isso é de menos. Agora, o que não pode fazer, em hipótese nenhuma, é sair com uma embarcação para ir perto do bicho, né? A não ser que tenha uma outra pesquisa rolando, alguma outra coisa que seja para isso. Mas não rolava, né? Aquele barquinho que eu mostrei lá, com uma foto muito perto de uma Jumarte, eles foram muito legais de não terem ido, né? E eles não podem, isso a gente faz no treinamento, né? Eles não podem ir lá perseguir a baleia, né? Para tirar mais foto e etc. E eles simplesmente desligaram o motor e deixaram. Nossa, e foi incrível, porque passou muito perto deles. Né? Eles desligaram o motor e passou a fêmea e o filhote a 50 metros deles. Foi muito bacana. E aí a atividade mitigatória tem quando avista o bicho e quando eles vão ligar. Né? Quando eles vão ligar as fontes de ar comprimido, a gente tem que fazer um monitoramento da área por 30 minutos, então eles têm que avisar 30 minutos antes da gente que eles vão acionar. E aí a gente não pode ver animais num raio de 2 quilômetros. Então não pode ter avistagem no raio de 2 quilômetros. E já aconteceu, Luísa, mas aí é uma conversa, tá? A gente estava vendo um grupo de baleia cachalote, isso foi lá na Bahia, a gente via direto essas cachalotes, no boreste da embarcação. E aí a curva e a manobra que eles iam fazer para pegar uma nova linha sísmica era para o boreste. E aí ia ficar muito próximo, e era fim do dia. Então a gente avisou eles que provavelmente se eles fizessem essa manobra para aquele lado, eles não iriam acionar as fontes sísmicas à noite. Porque se a gente está fazendo um monitoramento e esse monitoramento para saber se tem bicho dentro, de repente entrou bicho dentro e terminou a luminosidade e tem bicho dentro, eles não operam durante a noite inteira.
né? Perde muito a oportunidade de operar, né? Perde muito dinheiro. Quando o navio não opera, perde muito dinheiro. Eles ficam loucos da vida quando aparecem bichos e tem que interromper, mas eles têm que interromper, né? Senão eles são multados e tudo mais, e a gente avisa logo o IBAMA, mas nunca ocorreu, tá? Agora eu não sei quem está em primeiro aí, se Érica ou Luca. Vamos Érica, deixar a Luca. Érica. Então manda a Érica. A minha pergunta seria mais sobre da parte de Noronha, então se o Luca tiver uma pergunta sobre essa parte de agora, acho que daí ia ficar melhor o sentido da conversa. Não sei. Então vou perguntar, depois tudo Manda. bem? Professor, eu queria saber da refeição, assim, na embarcação. E também queria saber qual era o conteúdo, vamos dizer assim, daquele curso que você deu para a tripulação, que eles estavam todos ali animados, enfim. Queria saber essas duas coisas. A primeira eu não entendi, para mim cortou. A alimentação no barco, o que era? Boa. Boa, essa é uma das partes importantes e cruciais para a manutenção do bem-estar da tripulação, é a comida, é uma das coisas mais importantes. Então tem, né, o pessoal da cozinha, né? Então tem os taifeiros, inclusive eles são obrigados a contratarem brasileiros aqui também, né, para os auxiliares de cozinha e limpeza das cabines, né? Então eu dividi a cabine com mais um, né? Então mais uma pessoa, era muito legal a nossa cabine, cara. Tinha banheiro dentro da cabine, né, nesse navio, tá? Tinha um beliche, tinha uma mesinha, tipo um escritóriozinho que dava para ligar um note, tudo assim, muito massa, cara. E tinha um negócio que era crucial, que era o aquecedor do piso do banheiro. Por que era crucial? Porque, cara, tomar banho no navio é uma aventura, né? E, né, o chacoalho, né, molha o banheiro todo, cara. Então, já nem tem aquela cortininha, ou etc, já nem tem. Aí molha o banheiro todo. Só que aí você ligava o aquecedor e logo secava tudo. Então era bem massa, bem legal. E, cara, o dia a dia do navio era muito bacana, né? Nesse navio aí tinha as duas salas de cinema, onde tava rolando treinamento, né? Tinha isso daí. Tinha uma sala de videogame. Então, inclusive, eu fui conhecer o Nintendo Wii na época lá, né? Tinha PlayStation, tinha outras coisas, era massa, assim. Então, à noite a gente tinha aí uma atividade que dava para fazer. Comida, a gente, cara, era assim, tem as refeições próprias, né, nos seus horários. Então, tinha 1 hora de refeição. Então, normalmente na troca de tripulação. Então, começava às 11h30, terminava 12h30. Então, um pessoal comia, né, que o pessoal da sísmica dividiam, né, e o pessoal da navegação também. Então, comia das 11h30 ao meio-dia e a outro turno do meio-dia a 12h30, né? Então, essa que era a ideia. Tem o horário de café da manhã e tem o horário da janta. Mas é liberado para você fazer lanches também, né? Então, tinha frios, tinha queijo, tinha comida pra caramba. Tinha sorvete, pipoca de micro-ondas, o que não tinha era bebida alcoólica, não pode, né? Entretanto, eu cheguei a passar Natal a bordo, Ano Novo a bordo. Nossa, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já passei, foi Ano Novo a bordo, né? O capitão do navio era um grandão norueguês gigante, cara, e aí ele pegou aqueles flares, flare é aquele revólver sinalizador, e, cara, e pensa um cara disparando um monte, assim, nossa, foi muito legal. Tinha uma piscina nesse navio norueguês, que foi onde eu passei o Natal e o Ano Novo, que era 3 metros por 3 metros por 3 metros de profundidade, mais ou menos, 3,5 metros, né? E, cara, chegou depois de meia-noite, cara, tinha uma galera dentro d'água, cara, foi muito engraçado, foi muito divertido. Teve até um tanto de liberação de cerveja lá pra galera também, então o capitão liberou umas, então foi bem massa. Teve churrasco no outro dia. Então, a galera que fazia, né? Você não se preocupava em fazer, né? Tinha lá os horários e tinha comida. Você só lá e comia, né? Não se preocupava em limpar nada. Então, você se preocupava com o seu trabalho. E o trabalho daquelas pessoas era disponibilizar comida para você. Então, eles eram cozinheiros. E os cozinheiros eram bons pra caramba, figuras, né? A gente tinha que tomar cuidado que a cozinha era polonesa.
o chefe de cozinha tinha que tomar cuidado com as granadas polonesas. Então eles usavam umas pimentas bem grandes. Cara, pensa numa pimenta, cara. A hora que você mordia um negócio, saía ventando, cara. Então eram as granadas. Ainda bem que eles não usavam ralada essa. Então, E a gente aprendia algumas besteiras também nos outros idiomas, né? Tinha uma galera filipina, polonesa, muito gente fina. Tanto polonês quanto os filipinos, muito bacana. Os Noruga também, né? Os ingleses e os americanos, que é da galera da sísmica, que às vezes era mais chatão. Mas, o resto da galera era massa pra caramba. Tem muita curiosidade, cara. E às vezes a gente chegava a ficar tempo às vezes numa cidade, porque tava, sei lá, às vezes licença para atividade ou algum problema com uma parte sísmica. Teve uma vez que eles perderam umas fitas de compra de dados, não sei o quê. Aí foi eu e mais um colega, o oceanógrafo que estava comigo, a gente foi na Dell junto com 2 gringos para comprar umas fitas magnéticas lá na Dell e fazer um contato lá no centro do Rio de Janeiro, cara. Foi quando a embarcação chegou perto, que ia ser um agilizo para eles, porque eles tinham que, se não, importar, trazer não sei da onde. Então, às vezes, a gente fazia uns rolês também em algumas cidades. Aí. E só Opa, perdão. Desculpa interromper, só que eu achei que você tinha finalizado, mas o conteúdo do curso também que você ministrou para... verdade. Eu ia falar do navio chinês, cara. Eu embarquei no navio chinês também, que aí foi um pouco mais tenso. Não tinha toda essa regalia, mas os chineses são muito bacanas. Mas tinha aquele problema de limpeza a bordo, né? E cabine, e banheiro dividido. Nossa, era um pouco mais tenso. Mas deu tudo certo. E com relação ao curso, cara, a gente falava bastante da área, né? Então, a área que estava sendo a operação, sobre o monitoramento da biota, falar das espécies ameaçadas, da sensibilidade desses bichos, né? Dos quelônios, quem são, para quem a gente não para a atividade, né, em qualquer momento, é só quando os bichos chegam, a gente analisa o deslocamento do bicho, né? Tentando também ganhar um pouco deles e a cooperação deles, né? Falava muito dessa ideia. Falava de segregação de resíduo, minimizar o uso, né, de embalagens descartáveis também. Chegava a falar um pouco disso. Entretanto, ali no navio, né, pelo menos o que era, né, era bem separado, porque tinha que ser, senão o navio toma multa, cara. Né? Então, aqueles big bags é tudo separadinho, tudo bonitinho, cara. E o técnico ambiental a bordo, ele ia monitorar isso, então às vezes eles faziam uma amostragem, né? Então ele vinha com um capitão ou com o imediato para fazer a amostragem dos resíduos sólidos, e aí eles colocavam todas as roupas, claro que o capitão ou o imediato ficavam assim só de olho, né? Era o marinheiro de convés ali que ficava junto com o oceanógrafo fazendo a amostragem do resíduo. E o oceanógrafo a bordo, que era sempre oceanógrafo, né? Na verdade, teve uma vez que foi biólogo. Recebia um nome carinhoso de o lixeiro. Então, era bullying total pelos gringos, tá? Os gringos chamavam eles de garbage man. Mas era isso, Luca. O curso era isso, era uma meia hora, 40 minutos aí no máximo aí de curso, cara. Entendi, professor. Obrigado. Massa. Beleza. Érica? Oi, eu queria saber da parte lá de Noronha, que, meu Deus, eu fiquei muito, muito impressionada, muito empolgada com isso, acho que todo mundo aqui ficou. Eu queria saber se o senhor tem alguma dica de como ingressar, como como funciona. Legal, Érica, legal, bacana. Olha, assim, dicas, né? O Golfinho Rotador é um projeto que sempre abre oportunidades, né, lá em Noronha. O IBAMA e as pessoas não sabem, então envolver o CMBio, entrar em contato, de repente ligar, passar e-mail. Olha, eu vi uma palestra outro dia do Renato, né? Hoje ele é professor e ele fez um estágio muito legal. Cara, eu fiz um sistema para eles, né? Era uma planilha em Excel. Cara, eles não tinham
um monitoramento e os carros, as placas dos carros e os veículos catalogados. Cara, é uma ilha, não sai veículo dali. Eles não tinham a catalogação dos veículos. E aí eu fiz a planilha com todas as placas, que ficava muito mais fácil de depois pontuar quais eram os bugs que adentravam em praias que tinha um limite, né, de bugs para entrar lá. Então, né, sei lá, promovia rodízio, fazia umas coisas assim. Então, putz, coisas assim. Isso é uma parte. Outra possibilidade são projetos de pesquisa, que aí envolvem a ida à Noronha como coleta de dados, né? Então, eu acompanhei, né, fiz um estágio com o Garla, né, na época quando eu estava na graduação, e depois, quando eu era pós-doc, também fui lá, ele me chamou, então eu participo desse projeto dele, né? Tem hoje ainda o projeto lá, né? Então eu não sei às vezes como é que estão com pessoas, né, com voluntários, etc. Mas isso eu posso perguntar, né? Hoje a Bianca Rangel também está fazendo coisas lá. Eles estão fazendo muita coisa de ciência cidadã, né? Principalmente agora nessa época de pandemia. Mas, poxa, eu acho que tem Tamar lá também. Eu lembro que tinham estagiários lá no Tamar, né? Essa ideia de educação ambiental lá na ilha, né, com as férias ecológicas e tudo, eu não sei se há uma demanda, se entrar no site do ICMBio, fuçar para de repente pensar em alguma coisa, né? Então, assim, oportunidades seriam essas, assim, que eu vejo, assim, né? Então tem coisas nesse sentido, né? E às vezes projetos, né? Ficar dentro de um projeto, dentro de um laboratório, na área marinha, que de repente tenha, né, uma oportunidade para ir, né, num lugar desse, assim, né? Mas Rocas é bem mais legal que Noronha. Eu sou, sei lá, né? Eu queria uma paixão por Rocas. Noronha é muito massa também, bicho, você acha? Só que Noronha é uma cidade, né? Noronha e Rocas, não. Rocas você tá num lugar totalmente selvagem, dividindo expedição com outros, mas ali é só pesquisa. Ali não tem outra coisa, senão você tá dentro de um projeto de pesquisa para poder ir para lá. Né? Isso que eu digo em termos assim de estágio, etc. Né? Claro que Noronha tem porta aberta para o turismo, mas é um turismo caro, né? É um turismo caro. Como vai ao banheiro em Rocas, né? O banheiro em Rocas é no mar. Então, assim, se for fazer o número 2, o preferencial era maré vazante, né? Mas se não der na maré vazante, que paciência, vai em algum lugar que de repente, né, possa. É isso aí, gente, é isso aí. E banho? Cara, o banho tinha técnica para tomar banho. A gente usava, né, porque não tem chuveiro, não tem nada, a gente leva água de galão, desses 20 litros, e aí o banho, cara, a sugestão era no mínimo 2 toalhas, né? Eu levava 2, estava bom, cara, sempre beleza. E aí o banho tinha uma determinada técnica. Tinha um shampoo chamava Aquamarine. Eu nem sei se existe esse shampoo ainda. E se você levar sabonete, esquece que ele não faz espuma na água do mar. Então você tinha a técnica de, às vezes, você usava na esponja ou na mão mesmo, jogava o shampoo, mergulhava ali, saía, se ensaboava todo com shampoo na cabeça, todo, não sei o quê, que dó das meninas com os cabelos, né? Aí era mais tenso, eu não posso dar grandes dicas também. E aí, a hora que você tivesse todo ensaboado, cai na água e sai, né? Rapidinho e já se enxuga, que aí você consegue tirar uma boa quantidade de sal. Vai ficar sal? Vai. A toalha, depois de alguns dias, vai virar um pau, né? Vai virar um pau, literalmente, cara. Por isso era bom 2 toalhas. E se chover, você é abençoado na expedição, né? Para dar um banho de água doce, né? Era muito engraçado, né? A galera via que ia chover, a galera já ia tudo pro banho. Ficava todo mundo saboado esperando a chuva cair. Ai, muita coisa, muita loucura. E às vezes até para, sei lá, para molhar uma toalha, né? Para jogar uma água doce nela e tudo, né? Então era mais ou menos nessa ideia, né? Às vezes, sei lá, putz, cara, levava um camburão de água doce, não para potável, né? Para câmera, né, filmagem ou
ou fotográfica, né, sub, né, que é bom ter uma água doce, né, para guardar ela. E às vezes o pessoal usava um pouco dessa água não potável para, sei lá, lavar uma roupa ou alguma coisa assim. Louça lavava no mar, com areia, sem detergente, né? Sem detergente, então é só no mar, só, sem nada, né? A única coisa que era permitido era um shampoozinho no mar. Era a única coisa que era permitida. E é isso aí, já pega o sal no prato e vai que vai. É isso aí. Lá eram expedições de 25 dias, eu não sei como está rolando hoje, mas eu acho que está mais ou menos na mesma linha, né? Não é liberado, às vezes, dependendo do projeto, pode barganhar, não, precisa ficar mais esse projeto, né? Aí fica 2 expedições, né? Então, era assim. Normalmente monta um cronograma, né, de pesquisa, e aí o pessoal que regulamenta, né, a unidade vai se programar para colocar lá, né? Hoje, a ida até lá, a gente demorava 24 horas de veleiro, e quando estava tudo certo, 24, 26 horas, mas já cheguei a pegar um vento contra que foi 36 horas de veleiro. E agora eles fazem com uma embarcação bem maior, uma embarcação mais estável, né? E tá um pouco melhor, e a base é maior hoje, né? Tem internet, então o pessoal é tranquilo, né? Naquela época tinha um telefone via satélite que era, naquela época, R$7 o minuto. A bolsa era 700, imagina, era 7 um minuto. A bolsa de mestrado era 700. Hoje é 1.500. Então calcula, deve ser uns R$15 uma ligação via satélite. Mas hoje tem internet. Beleza? Mais alguma coisa? Tô por vocês, gente. Adoro falar disso. Lembrar desses momentos. Eu vou lembrando dessas coisas, né? Não só da pesquisa, do trabalho em si, né? Dessas nuances, né? O lado B, né? Das aventuras biológicas. Né? Ah, é bem legal, né? Bem legal. Já chegamos a passar alguns sustinhos lá em rocas, né? Com mergulho, né? Com gente que de repente teve dificuldade, cãibra. Então tem que ficar muito atento, né? No mar, né? Maré enchendo, né? E aí enche tudo, né? Tem corrente. Teve, quando eu estava lá, um menino foi mordido por um tubarão, né? Numa volta ali à noite, mas foi um tubarãozinho pequeno, fez uns buraquinhos, mas nada grave, né? Mas foi uma mordida de tubarão, de fato. Provavelmente ele chutou o bicho, sei lá, né? O bicho não... Né? Mas aí é ficar atento. Mais curiosidades? Poxa, uma pena todos esses vídeos aí. Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês aí uma parte aí do material aí. Eu acho que é isso, prof. Não tem... Ah, tá. Tem mais uma pergunta da Érica agora. Ah, o maior perrengue que você já passou? Em termos assim, putz, agora eu tô lascado, assim? Alguma coisa nesse sentido? Poxa, sei lá, assim, alguns momentos tensos, assim, cara, de tipo, pô, você tá no ninhal amostrando ali com, né, as aves ali, tudo, e aí de repente, pô, escorpião, cara. Ah, então, né, tinha escorpião ali, inclusive essa base ali, não sei se vocês perceberam na foto, ela fica levantada por palafitas, né, para minimizar a entrada desses organismos indesejáveis, né, principalmente caranguejos, mas o caranguejo não vai fazer nada, mas os escorpiões sim, né, então a gente chegou às vezes a estar ali, e de repente, putz, um escorpião por ali, tudo, mas não teve nenhuma ferroada, né, então... Esse foi um dos momentos. Teve um momento tenso em Noronha, uma captura noturna, e a gente capturou uma raia, putz, grandona, cara, grandona.
putz, numa das praias mais bonitas lá, e tava um luau incrível, a gente saiu para fazer captura à noite. E, cara, no anzol a gente não sabe o que vem, né? E veio uma raia, cara, e na embarcação não era aquele catatuba, mas era uma lanchinha pequena também, não tão pequena quanto aquela. E, pô, a raia era gigante, cara, sei lá, 1,5 metro de largura de disco, assim, pô, um bicho enorme. E aí, para embarcar esse bicho, cara, né, para tirar o anzol, você fala assim, cara, e aí, cara? Ele dá chicotada para todo lado, rabada para todo lado, cara. Então é um momento tenso que a gente não quer, que o bicho saia com o anzol, quer minimizar isso, e aí, pô, tem que cansar o bicho para colocar ele, para a gente também estar seguro. E aí, pô, um tem que chegar, colocar ali, o outro tem que ser ágil o suficiente para logo segurar a cauda do bicho com luva para não dar ferroada para nenhum lado, né? Então, esse é um momento tenso, assim, né? De uma captura tensa, assim, que eu vejo, né? Um outro momento que não foi tenso, mas que foi plenamente entendido pela minha dupla, né? A gente fez um trabalho muito legal, que eu ajudei um doutorado de uma menina chamada Aline Aguiar. Inclusive, o trabalho a gente recentemente publicou, em 2019, de comportamento de raias lá em Noronha, né? Então, putz, a gente fez muitos mergulhos, e a gente olhava um bicho e ficava por 25 minutos, de 20 a 25 minutos, sempre observando o comportamento do bicho, e registrava ou filmava, né? Então, dependia, né? No começo a gente filmava muito, depois que a gente já tinha o etograma, né, que é a base comportamental disso, a gente registrava na planilha. E, pô, a gente tem um limite, né, que é o seu cilindro, né, capacidade de ar. E eu sempre gastei mais que ela. Normalmente é assim, né, homens gastam mais oxigênio, né, mais ar do que as mulheres, né, e eu sou grande, né, então eu consumia mais também. E ela tinha uma prática com mergulho bem maior do que a minha. Então ela gastava bem menos do que eu, né? E aí, putz, a gente tava no terceiro bicho. Pô, no terceiro bicho, cara, a gente já ia para os 60 minutos, né? De fundo. E aí, pô, quem mergulha sabe, né? Que, nossa, aí já tá ali quase na reserva já, né? Se a gente amostrar. E foi muito na sequência. A gente não tinha feito até então 3 bichos com uns 20, 25 minutos de amostragem até então, né? E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, não vai dar, fiz sinal que, olha, vai cortar, mostrei o nanômetro para ela, aí ela olhou o dela e falou assim, não, qualquer coisa a gente compartilha, tudo por mímica ali embaixo. Beleza, a gente começou a fazer a amostragem, acabou, deu 20 minutos, aí eu olhei, não, tava no zero. Tava no zero, eu falei, logo mais eu vou ficar. E a gente já ficou um do lado do outro, a hora que nossa, mas é uma sensação horrível. Você inspirar e não tem ar nenhum, cara. É muito ruim. Aí você, bati no do dupla, né, no dela, e já peguei o bocal e começamos a respirar junto. E aí foi na subida, né? E aí fazendo parada de descompressão, a gente fez a parada, eu respirando o ar dela. Mas foi uma coisa pensada, tranquila, mas envolve aí uma prática e um tempo de mergulho, assim, né, que faz com que a gente fique tranquilo debaixo d'água, né? Então foi um momento tenso, mas que deu certo. Outro momento foi nesse estágio aí que eu estava com ele, né? Eu era um aluno de graduação e a gente saiu para fazer captura, né? E beleza. Aí ele caiu na água para dar o download do dispositivo de telemetria, né, que capta os dados. Beleza. Aí ele falou assim, pô, tá meio profundo aqui, não vamos jogar o ferro, tem as embarcações de mergulho ali, né, qualquer coisa você chama eles, né, beleza. Eu falei, tá bom, tranquilo, né, tem o rádio aqui. Ele só falou isso, tem o rádio aqui, né, então tá. Aí ele caiu, ele mergulhava sozinho, né, no momento, ele desceu pelo cabo. Aí a embarcação foi derivando. A gente já sabia que a embarcação ia derivando, mas ia ser derivando muito devagar. Aí ele só subiu. Só que enroscou lá embaixo. Ele demorou mais do que era previsto, né? E aí a embarcação ficou mais longe. Aí quando eu percebi que estava distante, aí o que eu fiz? Eu peguei o rádio, eu tentei ligar, não ligou,
não ligava, aí eu, putz, né? E eu já tinha feito isso, de eu ligar. Não ligava, aí eu mandei um rádio para a operadora de mergulho usando o canal 16, que é o canal que todo mundo fica. Só que as operadoras de mergulho, cada operadora fica no seu canal. E não volta para o 16 e não tem um rádio no 16, que é o canal de emergência. Toda a embarcação fica no 16, né? Então ninguém viu. E a minha embarcação foi embora, cara. Foi longe, cara, né? Aí, o que ele fez? Ele percebeu que não ia, ele dava o dive alert, né, que é um apito, né, quando ele conseguiu subir. Aí ele deu o dive alert, a embarcação de mergulho pegou ele e levou até a lanchinha e eu derivando lá longe, cara. Tava lá longe, né? Cheguei a perceber que tava longe, joguei o ferro, né? Que ia jogar muito ferro, eu sabia que a gente ia jogar o acessório, joguei e amarrei o outro, joguei lá embaixo, mas ele não pegou. Ele estava mais do que 40 metros de profundidade. Mas aí deu tudo certo, tinha essas embarcações perto. Senão o negócio ia complicar um tanto. Eu ia uma hora, vai ter que ligar esse troço. Porque ele ia ficar no mar, dentro da água, só que ele ia para uma prainha ali, para um negócio, e eu ia derivar lá, para sei lá onde. Se a embarcação não pegasse, porque você não pega ferro, não é nada, só que assim, eu tenho um rádio, né? Uma hora alguém ia ouvir no 16, né? Imagina, e esperando. Isso ia ser punk, cara. O mar é isso, mesmo. O mar é ficar muito atento, cara. Muito atento, saber todos os protocolos para evitar alguma. Eu lembrei desses aí, Érica. Eu acho que foi contemplado. Nossa, tá bom, né? Já foi perrengue demais. Foi bom, né? Foi bons perrengues, cara. Mas a gente aprende muito na vida, cara. E aprende principalmente a respeitar, cara. Não fazer loucura à torta à direita. Pensar muito bem no seu trabalho, como proceder. E segurança. Segurança é essencial. Beleza? Olha, foi um prazer, viu, gente? Desculpa ter dado um monte de probleminhas aí na apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E é isto. Valeu, Lu.